Bom dia, Heitor, tudo bem? Sim, Ótimo, hoje a gente tem o Granado também com a gente. tá. Então, vou abrir aqui a câmera. E aí a gente já pode começar. Então, eu gostaria de fazer vocês bem-vindos. E para iniciar a aula de hoje, eu gostaria de convidar o Granado para fazer a primeira oração. Pode ser, Granado? Deixa eu fazer. Pode fazer, Heitor. A Luana vai. Nosso Pai Celestial, agradeço por este dia. Deus tenhamos uma boa reunião que a gente aconteça. No Deus Cristo, amém. Amém. Muito obrigada, Heitor. Então, vamos lá. Vou compartilhar com você a tela. Para a gente, acho que o Granado caiu, daqui a pouco ele volta. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui a aula. Então, essa é a aula 13. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre Joseph Smith, em Mateus 1, né, a tradução da Bíblia que o Joseph fez, de Mateus 1. E depois a gente ainda vai trabalhar Mateus 25, 12 e Marcos 12, 13. O presidente está aqui. Então, vamos lá. Peraí. Pronto. Aqui nós temos uma imagem da segunda vinda do Salvador. E a gente está vendo aqui o Salvador no meio, os anjos, né, em volta, tocando trombetas para anunciar a segunda vinda. Quando a gente vê essa imagem, o que a gente costuma pensar ou imaginar sobre a segunda vinda do Salvador? O Você quê? pensa sobre a segunda vinda, você fica com medo, você fica feliz, você fica preocupado? Como você se sente, Heitor? Peraí, vou dar. Eu não penso nada. Eu não sinto nada com isso. Não, mas você sabia que tem muitas pessoas que sentem medo da segunda vinda? Acham que quando o Salvador voltar, vai destruir todas as pessoas, né? Que a gente não está preparado para receber ele, que a gente vai morrer todo mundo. Tem muitas pessoas que ficam com muito medo. E outras pessoas que se sentem muito felizes pela segunda vinda, né? Então, esses sentimentos sobre a segunda vinda são normais, tá bom? Então, a gente vai estudar hoje alguns desses sentimentos para que a gente se sinta cada vez mais feliz ao pensar na segunda vinda. Porque hoje o nosso mundo ele está cheio de tribulações e dificuldades. Então, quando a gente imagina a segunda vinda e que nós vamos ter depois um período de paz, a gente pode se sentir feliz. E é isso, a nossa aula de hoje é sobre isso. A gente se preparar para a segunda vinda, mais intensamente todos os dias, e também ter um sentimento agradável a respeito disso. Então, vamos lá. Os discípulos perguntaram ao Salvador sobre qual seria o sinal da vinda dele. E ele ensinou a respeito dos acontecimentos que iam anteceder a segunda vinda dele. Embora ninguém saiba, né, exceto o Pai Celestial, o dia e a hora exata que vai acontecer a segunda vinda, o Jesus explicou que é importante a gente observar esses sinais que ele deu para a segunda vinda.
Vocês sabem quais são os sinais da segunda vinda, ou pelo menos um sinal da segunda vinda? Sabe algum, Heitor? Não. Sabe algum, Granado? Nós vamos hoje descobrir alguns sinais que o Senhor falou para os seus discípulos, lá na tradução do livro da Bíblia de Joseph Smith, né, quando Joseph traduziu. Então, vamos ler aqui. Está em Joseph Smith, tradução da Bíblia, né, do versículo 22 até o 23, depois o 28 e até o 36, mas a gente vai ler o 22, 23 e o 28 e 29. Então, está escrito assim: porque naqueles dias surgirão também falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, que são os eleitos segundo o convênio. Eis que vos digo estas coisas por causa dos eleitos, e também ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque tudo o que vos disse tende a acontecer, mas ainda não é o fim. E ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Eis que falo por amor de meus eleitos, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. Então, conforme essa escritura que a gente leu aqui, qual sinal que a gente pode ver que vai acontecer antes de Jesus voltar? Aqui falou vários. Tem algum que vocês conseguiram verificar aqui? Voltou aí? Tá me ouvindo? Tô. Você consegue ver algum desses sinais que vai acontecer antes de Jesus voltar, Heitor? Aqui nessa escritura? Eu não vejo notícia, então não. Não? Então, olha só. Aqui ele fala algumas coisas. Ele fala que vai ter falsos profetas, pessoas que vão ensinar coisas erradas, né? Ele fala também de guerras e rumores de guerras. Então, é aquela coisa de ter guerra mesmo, luta, e aqueles só de falar, né? Olha, se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou invadir seu país, né? Vai ter também nação contra nação, aquelas coisas de ficar brigando, reino contra reino. Vai ter muita fome, vai ter muita peste, né? Pestilências, e muitos terremotos. As pestilências a gente já teve, Heitor. A gente teve o Covid-19, não teve? Sim, tem. Isso é uma forma de pestilência, é algo que faz as pessoas adoecerem e morrerem. Então, isso é um dos sinais da segunda vinda do Senhor. Então, essas guerras, rumores de guerras que a gente vê entre a Rússia e a Ucrânia, faz parte dessas sinais, né, da segunda vinda. Terremotos, que às vezes a igreja também ajuda, né, as pessoas, né, dos terremotos, também fazem parte desses sinais da segunda vinda, tá? Muitos países que, por causa de guerra, até mesmo terremotos, acabam passando fome, tudo isso faz parte da segunda vinda. Mas não, esses sinais não são para nos assustar, eles são para nos informar que o Senhor está voltando e que a gente precisa, se preparar. Então, esses sinais não é para a gente ficar morrendo de medo, nem pensar, nossa, e agora? Esses sinais são para nos orientar a cada vez mais cuidar, né? Ficar próximo do Senhor. Então, vamos ver. O que a gente consegue perceber de chamar mais atenção nesses sinais? Esses sinais de segunda vinda
são para o povo ficar feliz ou para o povo ficar muito triste, muito desesperado? Quando a gente pensa em guerra, as pessoas não ficam felizes com guerra, nem com doenças, nem com terremotos. Então, esses sinais são para que as pessoas possam perceber que o Senhor realmente está voltando e que a gente precisa seguir o Senhor. Então, são sinais que fazem com que as pessoas se arrependam e sigam ao Senhor, tá bom? Então, isso é bem interessante. O que a gente aprende sobre Jesus Cristo quando ele mostra quais os sinais que ele vai dar antes da sua segunda vinda? O que a gente aprende sobre ele? Será que ele se preocupa com a gente? Sim. Sim. É a mesma coisa quando, por exemplo, vem uma visita na nossa casa, né? E aí ela fala assim, olha, quando eu estiver chegando, eu vou mandar mensagem no WhatsApp. E quando eu estiver na rua, eu vou buzinar. São sinais de que essa pessoa está chegando na sua casa, né? Então, quando você receber uma mensagem no WhatsApp, você vai saber, olha, a pessoa está perto, que ela falou que ela ia chegar. E a mesma coisa, quando você está dentro da sua casa e você escuta uma buzina, você sabe que aquela pessoa já tinha te avisado que ela ia buzinar. Então, significa que essa pessoa está chegando, né? Foi a mesma coisa que o Salvador fez por nós. Ele avisou para que a gente pudesse se preparar para recebê-lo. Então, o objetivo desses sinais não é nos amedrontar, não é nos deixar preocupados, nada disso. É para que a gente possa perceber quando ele realmente vai vir e como vai ser. Ele fala também lá em Mateus, a tradução de Joseph Smith, né? O 23, 30, 35 e 48. Ele fala assim: vede que não vos inquieteis. Não é para a gente ficar inquieto, nervoso, mas o que não for vencido será salvo. Então, aquelas pessoas que não caírem na tentação, elas serão salvas. Minhas palavras, porém, não passarão, mas todas serão cumpridas. Então, tudo que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos prometeram, elas vão ser cumpridas, todas essas coisas vão acontecer. Estais vós preparados também. E eu acho que essa é a melhor parte, que a gente precisa estar preparado para receber Ele. Porque quem está preparado não vai ter medo da segunda vinda. E isso é um bom parâmetro para a gente. Quando a gente pensa na segunda vinda, se a gente acha que não tem problema, ou é melhor vir logo para acabar com as coisas ruins do mundo, é porque a gente está bem, a gente está se preparando bem, fazendo as coisas certas. Agora, quando a gente tem muito medo, aí significa que a gente tem muito ainda que melhorar, tá bom? Então, que atitude você acha que o Salvador quer que você tenha hoje para a segunda vinda? O que você acha que o Senhor quer que você faça hoje para a segunda vinda? Ouvir os mandamentos? Perfeito, Heitor. Isso mesmo. O Granado está aí também? Deixa eu ver. Tá. Quer falar também, Granado? Não, eu tô fazendo anotação aqui. Então, tá bom. Então, o Senhor, Ele quer que a gente realmente guarde os mandamentos, né, para a segunda vinda. Porque quem guardar os mandamentos vai realmente conseguir ver Ele na segunda vinda e vai conseguir estar do lado certo. Nós vamos estudar isso hoje também, né, com a parábola das ovelhas e dos bodes. Então, o Senhor deseja que a gente se prepare para a segunda vinda.
obedecendo os mandamentos, lendo as escrituras, sendo fiel, indo à igreja, ajudando o próximo, servindo. São essas atitudes que o Senhor quer que nós façamos todos os dias, em todos os momentos, porque a gente não sabe o dia que ele vai voltar. Não sabe nem a hora, nem o momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, né? Então, a gente precisa estar pronto, sempre preparados. Como nós podemos, então, enxergar agora essa segunda vinda? Com muita alegria. Hoje a gente tem muita coisa ruim no mundo, muitas coisas ruins. E quando a gente pensa na segunda vinda, que vai ajudar as pessoas pobres, que vai ajudar as pessoas que estão enfrentando doenças, problemas psicológicos, financeiros. Quando a gente pensa que tudo isso vai acabar, que todas as coisas ruins, maldade, crueldade, ladrões, tudo isso vai acabar quando o Senhor voltar, a gente se sente melhor. A gente se sente, puxa, eu quero realmente que a segunda vinda aconteça logo. Se a gente pensar em algumas ideias falsas, né, como a gente leu agora há pouquinho, sobre falsos profetas, falsas profecias, né, hoje em dia, nós temos 3 que eu acho que são as mais gritantes, assim, não sei se pode dizer assim, mas uma delas é o homossexualismo, né, todo mundo acha normal ser homossexual, ou ter relacionamentos homossexuais, ou casamentos homossexuais. Isso é algo que o mundo tem achado normal, né? E até nos obrigado a acreditar que é normal, né? As drogas também liberadas, né? Drogas tanto alcoólico, né? Álcool quanto cigarro, como também outras drogas que estão querendo ser liberadas, como maconha e cocaína. Tem muitos, né, projetos de leis aí querendo que isso seja liberado, né, para que não tenha mais bandidos, né, vendendo isso. Essas drogas destroem o nosso pensamento, destroem quem nós somos. Então, são falsas, coisas falsas, né, que acham que é para nosso bem, mas não é. Além de tudo, a pornografia, que não está só mais na televisão ou em revistas, mas está em qualquer lugar. No Instagram, no Facebook, em vários lugares. Essas 3 ideias falsas, né, elas estão relacionadas também lá na Bíblia, com a tradução de Joseph Smith, quando ele fala lá no versículo 22, porque naqueles dias surgirão também falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, que são os eleitos segundo o seu convênio. Quem seriam esses eleitos, esses escolhidos? Quem são eles? Os profetas? Sim, os profetas, nós, membros da igreja, nós somos os escolhidos. E é bem interessante que ele fala aqui, né, que esses falsos pensamentos podem até enganar a nós, que somos os escolhidos, né? E por que é importante que a gente não se engane? Que isso aqui, ó, homossexualismo, droga, pornografia e outras coisas que eles falam, que isso é muito legal. Por que a gente não pode se enganar com isso? Não sei. Quando a gente se engana com essas coisas, a gente acaba quebrando algum mandamento do Senhor. Então, é muito certo de que se a gente deixar se enganar dizendo que essas coisas, homossexualismo, drogas e pornografia e outras coisas que também são ditas, como o aborto, que falam, né, no mundo que tem que ser normal, tem que ser normalizado, quando a gente acha que isso está tudo bem, que não tem problema, a gente acaba se enganando e acaba quebrando algum mandamento. Seja a lei da castidade, seja palavra de sabedoria. Então, a gente acaba
deixando com que o espírito fique longe da gente. E quando a gente não tem mais o espírito, a gente não consegue mais ter revelação pessoal. O profeta nos falou, logo que ele virou profeta, né, o profeta Nelson, ele falou que nesses últimos dias não seria possível sobreviver se a gente não tivesse a presença do Espírito, se a gente não tivesse revelação pessoal. A gente só vai ter revelação pessoal se a gente estiver seguindo os mandamentos do Pai Celestial. Tá? Então, para que a gente precisa dessa revelação pessoal? Para a gente saber distinguir o bem do mal. A gente precisa respeitar todas as pessoas. Então, se a pessoa quer ser homossexual, se a pessoa quer tomar drogas, a gente pode respeitá-la. Não precisa bater, não precisa xingar, não precisa brigar. A gente respeita. Mas não significa que eu concordo com essa pessoa, nem que eu vou fazer a mesma coisa que essa pessoa. Tá bom? Eu só respeito ela, mas eu não vou fazer o mesmo. Eu vou seguir os mandamentos do Pai Celestial, tá bom? Então, é bem importante que a gente entenda isso. Eu já vi muitos membros da igreja colocando nas suas redes sociais a bandeira do homossexualismo, dizendo que são apoiadores do homossexualismo. Mas nós, membros da igreja, sabemos que o casamento é só entre homem e mulher. Não é com homem e mulher com mulher. Então, essas pessoas que colocam isso em suas redes sociais, elas estão sendo enganadas. E eles são os escolhidos, porque eles são membros da igreja. Então, a gente não pode deixar com que as coisas do mundo nos enganem. Sempre pensar primeiro nas coisas do Pai Celestial. O presidente Ezra Taft Benson ensinou que falsos cristos e falsos profetas não se limitam só a pessoas, mas também podem surgir na forma de ideias e ensinamentos falsos, como esse de que aborto é legalizado, que a gente pode matar um bebê dentro da barriga da mãe porque a mãe não quer ter o bebê, né? Ou que é legal casar homem com homem e mulher com mulher, tá? Essas ideias que estão tentando forçar para a gente, elas são também consideradas como falsas profecias, falsos cristos, né? E como que a gente pode sobrepujar, eliminar a mentira? Lá em Joseph Smith, também a tradução de Mateus, ele também diz para a gente, no 37, e aquele que entesourar minha palavra não será enganado, porque o Filho do Homem virá e enviará seus anjos diante dele, com um grande sonido de trombeta, e eles reunirão o restante de seus eleitos dos 4 ventos, de um extremo ao outro do céu. Então, nessa tradução, a gente consegue entender que quem tiver entesourado a palavra, os ensinamentos do Senhor, não será enganado. Entesourar é a mesma coisa que um tesouro, né? É algo muito importante. Quando a gente acredita que as palavras e os ensinamentos do Senhor são muito importantes, a gente não vai ser enganado. Mas como que uma coisa vira muito importante para a gente? Vira um tesouro. Como isso vira um tesouro para a gente? Vocês sabem como que as coisas viram tesouro? Não? Quando a gente gosta muito de uma coisa, ela vira um tesouro para a gente, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de um anel, ou eu gosto muito de um jogo, ou eu gosto muito de uma pessoa, ela vira um tesouro para a gente. Mas como que a gente vai gostar muito da palavra do Senhor, dos ensinamentos? Quando a gente
estuda. Então, para que a gente tenha esse tesouro das palavras e ensinamentos do Senhor, a gente precisa estudar as Escrituras, estudar a palavra do Senhor. Quando a gente estuda, a gente não será enganado. Então, a única forma da gente nunca ser enganado é quando a gente segue os mandamentos e estuda as Escrituras. O presidente Ballard também aconselhou: estabeleça um horário e um local para estudar as Escrituras diariamente, mesmo que seja apenas por alguns minutos de cada vez. No grande esquema das coisas, essas coisas levam tão pouco tempo, mas os benefícios de longo prazo para nós e nossa família são infinitos e eternos, e eles contribuirão muito para nos preparar para os desafios cada vez maiores do futuro. Então, quando a gente deixa alguns minutinhos do nosso dia para ler uma escritura, para ler um discurso da Liahona, para a gente estudar o livro de Mórmon, esse benefício vai ser eterno, porque a gente não vai ser enganado, a gente não vai pecar, a gente vai ver as coisas erradas e vai falar, não vou fazer isso não, isso é muito errado, que a gente vai saber o que é certo e errado. Por quê? Porque a gente tem um tesouro das Escrituras dentro do nosso coração. Então, a gente precisa realmente estudar as Escrituras. Ai, mas é muito chato estudar as Escrituras todo dia. Tenho tanta coisa para fazer, tenho escola, tenho que ajudar minha mãe, meu pai, eu tenho que fazer algum esporte, tenho tanta coisa para fazer, ainda tem que ler Escritura? Então, o Senhor pede poucas coisas, e uma delas é ler as Escrituras. Se não conseguir ler o capítulo todo, leia de 10 em 10 versículos. Leia os primeiros 10, aí no dia seguinte faz uma marcaçãozinha com lápis, ou se vai ler no celular, marca ali no celular onde parou. Aí lê mais 10 no dia seguinte, são só 10. Pode ser lido dentro do carro enquanto vai para a escola, pode ser lido na hora do intervalo, ou quando uma aula, o professor está demorando um pouco para entrar. Então, tem várias formas da gente ler, mas o importante é ler. Em Lucas 21, de 25 a 26, ele também fala a mesma coisa, olha só. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia das nações, com perplexidade. O mar e as ondas rugirão. O coração dos homens desfalece de temor e de preocupação com as coisas que sobrevirão à terra, porque os poderes do céu serão abalados. Então, nos últimos dias, a gente percebe que vai ter muita angústia, muita gente sofrendo, muita gente com temor, com medo. Mas nós que vamos ter esse tesouro no nosso coração, que são as Escrituras, não vamos temer. Lembra que a gente leu alguns versículos atrás? Que o Senhor falou que quem estiver com Ele não vai temer. Todo pecado distrai a nossa preparação para a segunda vinda. Então, quando a gente, por exemplo, está com preguiça para ler, é uma distração da nossa preparação para a segunda vinda. Porque preguiça também é pecado. Então, a gente precisa realmente se preparar, ajudar o próximo, ser fiel aos mandamentos, ler as Escrituras, um pouquinho por dia já é o suficiente. Lá em Lucas 21, 34 e 35, fala assim: e acautelai-vos para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós inesperadamente aquele dia, porque cairá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então, no último dia, aqueles que
se perderam em comilanças, bebidas, né? Vão ser pegos de surpresa, né? E aí não vai dar mais tempo para se arrepender. E as pessoas vão ficar dominadas pelo medo e não vão conseguir mais resolver. Mas lá no 36, ele fala assim: vigiai, portanto, e orai sempre, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, aquele que orar, for digno, estiver pronto, vai conseguir estar preparado para o retorno do Salvador. Não vai temer, não vai passar, não vai ter problemas, né? Ele vai ser feliz, vai se sentir feliz pela segunda vinda. Então, vamos pensar. Você se sente agora preparado para a segunda vinda? O que vocês acham? Sim. Sim. Muito bem. Então, eu vou contar para vocês o que o Senhor falou para os seus discípulos, a parábola das 10 virgens, né? Só para que a gente possa lembrar um pouquinho dessa parábola, os costumes do casamento judaico na época do Salvador era assim: o noivo, ele acompanhado por seus amigos mais íntimos, né, os melhores amigos, iam até a casa da noiva para fazer a cerimônia de casamento. Depois disso, depois dessa cerimônia, ele fazia uma festa, né? Seguia lá para a casa do noivo, para um banquete com comidas, né? Então, esperava-se os convidados, né, do casamento se juntassem andando pelo caminho, incluindo algumas meninas, né, moças, damas de honra, que eram virgens. E para isso, elas carregavam lâmpadas, né? Não é a lâmpada que a gente põe assim, era um copinho que tinha tipo uma vela, assim, vamos dizer assim. E ele acendia, né, aquele óleo, aquela velinha, e a tocha, aquela luz, iluminava todo o caminho, né, que o noivo iria passar, e aumentava o brilho da festa, né? Então, trazia muita beleza ao casamento. Então, essa era a tradição. Todas as moças que ainda não eram casadas, elas usavam esse, tipo um copinho, né? E acendia aquele copinho e elas andavam ao lado do noivo para fazer o casamento ficar mais bonito, né? Então, lá em Mateus 25, o Senhor vai contar, né, sobre essa parábola, que então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, que é o noivo. E 5 delas eram sábias e 5 eram tolas. As insensatas ou tolas pegaram as lâmpadas e não levaram azeite. Mas as prudentes ou sábias levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Então, esse azeite é como se fosse uma vela mesmo, né? Ele era o óleo que se colocava ali e acendia. Aquilo é que fazia ter uma luz, né? Aquilo que pegava fogo, né? Então, 5 delas tinham azeite para colocar na sua lâmpada, né? No seu copinho. E 5 não tinham. O noivo, aqui nessa parábola, ele é o Salvador, e é a sua segunda vinda. Então, a gente sabe que hora que ele vai vir? Não. Essas virgens também não sabiam que hora que o noivo ia passar. Elas estavam ali esperando, assim como nós estamos aqui esperando. Então, as 10 virgens são os membros da igreja, são toda a humanidade, né? As lâmpadas, né, o nosso copinho é o nosso testemunho. Todo mundo tem um testemunho, por isso que vira membro da igreja. Mas o azeite que a gente acende é obedecer os mandamentos, é praticar o bem, é estudar as escrituras. Este é o azeite. Nosso testemunho está lá, é a lâmpada.
Mas se a gente não estuda as escrituras todos os dias, se a gente não obedece os mandamentos, fica uma lâmpada apagada. Então, essa parábola é exatamente sobre esse tipo de coisas, né? Então, como que a gente pode explicar as virgens agora, sensatas e imprudentes? Quem são as virgens ou as pessoas sábias dentro da igreja? O que elas fazem para serem sábios? Eu não sei. Elas leem as escrituras, fazem as orações, fazem jejum, servem o próximo. Essas são as pessoas sensatas ou sábias. Essas seriam as virgens sensatas. E quem seriam as tolas ou imprudentes, então? Se essas aqui fazem as coisas certas da igreja, quem são essas aqui? As que não fazem nada. Perfeito, Granado. Isso mesmo. Aquelas que não fazem nada, ou fazem muito pouco. Tá? E agora, e nós? Estamos em que lado aqui? Nós estamos entre as pessoas sensatas, que a gente faz alguma coisa, ou aquelas que, eu faço depois? Isso é para a gente Sensatas. pensar. A gente precisa pensar, né? Será que todo tempo a gente é sensato? Será que todo tempo a nossa lâmpada está acesa? E o que a gente pode fazer para sempre a nossa lâmpada estar acesa? É cuidar do próximo, é estudar as escrituras, é ir realmente na igreja. Tudo isso faz com que a nossa lâmpada, o nosso testemunho se fortaleça, fique aceso e brilhe. Então, a gente precisa realmente cuidar para que a nossa lâmpada esteja brilhando, porque a gente não sabe a hora que o Pai Celestial, que o Senhor vai voltar. E na hora que ele voltar, acabou o nosso tempo. A gente não vai ter tempo para mais nada. A gente não vai ter tempo para ir correndo buscar o azeite, né? E foi isso que aconteceu. Quando o noivo apareceu nessa história, 5 das meninas não tinham azeite. Então elas não estavam brilhando. E elas saíram correndo para comprar. E quando elas voltaram para a festa, já com o azeite que elas tinham ido comprar, o noivo olhou e falou assim: eu não conheço vocês. E elas não entraram no casamento. Por quê? Porque elas não estavam prontas na hora certa. Elas tinham tudo para estar pronta, mas não estavam prontas. Elas podiam ter entrado, mas elas não entraram. Então, a gente deve buscar conhecer o Salvador diariamente. E quando a gente conhece o Salvador e se prepara para a sua segunda vinda, esforçando, para seguir o seu exemplo e viver em retidão, a gente vai conseguir entrar no reino celestial com ele. Só quem vai entrar no reino celestial com ele são as pessoas que tiverem o azeite, que tiverem feito todos os dias. Mas hoje eu tô com preguiça, amanhã eu faço. Hoje não tô afim, Márcia. Não tô afim hoje. Tudo bem. Mas e se for hoje o dia do noivo aparecer? E se for agora que ele vai vir? Como você vai se sentir? Como que a gente se sentiria se hoje fosse o dia da segunda vinda? Será que hoje a gente está pronto? Será que agora, nesse minuto, a gente vai estar com uma luz brilhando e o Senhor vai nos conhecer? Então, a gente precisa sempre pensar sobre isso. Depois dessa parábola, o Senhor ainda ensinou mais 2 parábolas, que era a parábola do talento e a parábola do ovelhas e bodes. Para a gente pensar um pouquinho nessas parábolas, a gente vai lembrar dos 4 princípios que a gente usa.
que é encontrar detalhes importantes, fazer comparações espirituais, descobrir lições valiosas e determinar a aplicação pessoal. Como a gente fez agora, né? Detalhe importante sobre as 10 virgens, que nós somos consideradas, né, as pessoas sensatas ou imprudentes, comparação espiritual, que a gente precisa ter o nosso testemunho e ações para poder ter uma luz brilhando, lições valiosas, que se a gente não fizer isso diariamente, não vai adiantar de nada, e aplicação pessoal é que se eu obedecer todos os dias, eu vou conseguir ser uma virgem, né, uma pessoa sensata e entrar com o Pai Celestial no reino. Então, a gente vai fazer a mesma coisa nessas duas parábolas. A primeira, que é a dos talentos, existia um senhor, um dono, né, de negócio, e ele tinha aqui algumas moedas. Talento eram essas moedas aqui, tá bom? De pagamento, né? Então, ele decidiu distribuir essas moedas a algumas pessoas, né, que trabalhavam para ele, que ele ia fazer uma grande viagem e ia retornar depois. Então, ele pegou 5 moedas e deu para esse rapaz aqui de azul, né? Deu 2 moedas para esse rapaz aqui de verde e deu 1 moeda para esse rapaz aqui de amarelo. E ele pediu para que eles cuidassem e prosperassem com aqueles talentos, enquanto ele fosse viajar. E quando tivesse o retorno, ele iria poder festejar com os seus servos, né? Então, vamos lá. O primeiro servo que ganhou 5 talentos, ele fez alguns negócios e recebeu mais 5 talentos. Então, de 5, ele ficou com 10, o dobro. Esse rapaz de verde aqui, ele tinha recebido 2, e ele também fez, né, os talentos multiplicarem-se e virou 4 talentos, né? Já esse aqui de amarelo, com 1 talento só, ele ficou com muito medo. Então, ele decidiu que ele iria esconder o talento, porque ele tinha medo de perder o talento. Então, ele cavou um buraco, colocou o dinheiro lá e escondeu. Então, quando o dono, né, chegou, espera só um minutinho, por favor. Desculpa, gente, o presidente foi fazer um negocinho aqui. Então, tá. Quando ele voltou da sua grande viagem, ele foi procurar os seus servos, né? E aí, no primeiro, aquele que tinha recebido 5, falou, olha, eu produzi mais 5, e agora nós temos 10. O outro servo falou, olha, vocês receberam, eu recebi 2, fiz alguns negócios e ganhei mais 2, agora nós temos 4. E aquele servo que ganhou 1 só, falou assim, eu fiquei com muito medo de perder esse talento que você me deu, então eu escondi e agora estou te devolvendo. E o senhor ficou muito pensativo, puxa vida, eu dei 5, ganhei 10, né? Aí dei 2, virou 4. E esse aqui só fez 1. E aí ele falou para os outros, né? Falou, olha, vocês foram muito bons. Vocês pegaram aquilo que eu dei e melhoraram. Agora você, né, pro rapazinho de amarelo, você não foi um servo bom. Eu te dei a oportunidade de você melhorar e você ficou com medo. Você não merece ganhar galardão, você não merece ficar na festa. Então, esse foi expulso da festa, né? E só os outros 2 que realmente agiram, praticaram de alguma forma a melhoria, né, daquele talento, foi que foram aceitos na festa do Senhor.
Então, a analogia que a gente pode ver, detalhes, né, importantes, né, é que esse Senhor, esse dono de talentos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os servos somos nós. E o Senhor, ele nos dá coisas para fazer, né? Às vezes é um chamado, às vezes é uma designação, às vezes é um dom, né? O Granado tem o dom de jogar bola, né, Granado? O Granado você joga muito bem bola, não joga, Granado? Ah, é. Então, se o Granado, por exemplo, não jogar mais a bola, se ele, por acaso, falar assim, eu não vou mais praticar, ou eu não vou fazer, ele vai estar desperdiçando ou enterrando o talento dele. Assim como outras pessoas, né? Por exemplo, sabem tocar piano, sabem cantar, sabem ler as escrituras muito bem, sabem obedecer os mandamentos muito bem, e aí não querem fazer, elas estão desperdiçando ou enterrando o talento. Quando a gente recebe realmente uma designação, ou quando a gente recebe algum talento, nós precisamos produzir, né? Mais, fazer mais e aprender cada vez mais para melhorar. A lição valiosa é que se a gente não cuidar, não melhorar aquilo que o Senhor nos deu, até o nosso corpo, a nossa espiritualidade, a nossa inteligência, se a gente não melhorar, a gente não vai ser aceito na segunda vinda. Né? E como eu posso aplicar isso na minha vida pessoal? É melhorando aquilo que o Senhor me deu, melhorando a minha saúde, minha inteligência, meus dons. Tá? Então, a gente precisa melhorar os nossos dons pessoais. O último, né, parábola que o Senhor conta aos seus discípulos antes da sua morte, foi a parábola dos bodes e das ovelhas, né? E ele fala nessa parábola, lá em Mateus 25, ele conta que vai vir o homem, né? E vai separar os bodes das ovelhas. E ele vai separar os bodes das ovelhas, porque as ovelhas, né, no caso, foram aquelas que cuidaram dele, que ajudaram quando ele teve fome, ajudaram quando ele teve frio, ajudaram quando ele estava preso. Aí os discípulos falaram assim, mas o senhor não teve preso, o senhor não teve fome, como que eu poderia estar te ajudando, né? Aí ele fala, quando você faz algo por alguém, você está fazendo algo por mim. Então, as ovelhas são aquelas pessoas que servem os outros, que fazem as coisas pelos outros. E os bodes não servem os outros. Vamos pensar na analogia mesmo de ovelhas e bodes, né? A ovelha, ela oferece a lã, então ela serve, né, com a lã dela, para que as pessoas possam fazer roupas e casacos e se cobrirem. O bode não tem lã, o bode não faz nada. Então, o bode não serve as pessoas. Então, as ovelhas vão ficar à direita do Senhor e os bodes vão ficar à esquerda. A direita dos reis era a posição mais honrosa que tinha. Então, todas as pessoas que ficavam à direita do rei eram as pessoas importantes. Então, o Senhor está falando aí nessa parábola que as pessoas que realmente servirem ao Senhor Jesus Cristo nessa terra vão estar à direita. E aquelas que decidirem não servir estarão à esquerda. E somente as que tiverem à direita poderão receber o reino celestial. Então, se usarmos fielmente os nossos dons e habilidades que o Senhor nos deu, Ele ficará satisfeito com nossos esforços e nos abençoará com alegria e vida eterna.
De que forma, então, que a gente pode conhecer, conhecendo já essas verdades, né, de que a gente precisa servir, que a gente precisa cuidar dos nossos dons e talentos, como a gente pode se preparar para a segunda vinda? O que a gente pode fazer essa semana para se preparar para a segunda vinda? Não sei. Então, nós vamos decidir hoje, tá? Eu quero que vocês pensem em uma forma de ajudar o próximo essa semana. E aí vocês vão fazer. Pode ser a mãe, o pai, um colega da escola, professor, quem vocês quiserem. Vocês vão pensar uma coisa que vocês podem fazer para ajudar o próximo essa semana. E vão Ajudar na fazer. cozinha, pronto. Show, ajudar na cozinha. E vão pensar em um talento que vocês podem melhorar. Então, vocês têm que pensar qual talento que vocês têm e melhorar esse talento. Então, por exemplo, se eu toco piano, eu vou treinar o piano. Se eu tenho talento de estudar, eu vou estudar bastante essa semana. Se eu tenho talento de conversar com as pessoas, então eu vou conversar, ajudar as pessoas conversando. Então, vocês vão tentar saber o talento que vocês têm. Eu tenho talento de desenhar. Então, eu vou desenhar essa semana e vou dar de presente para alguém o desenho. Tá? Então, vocês vão pensar aí o que vocês têm de talento, escrever uma poesia, escrever uma história, o que vocês acharem que vocês têm de talento, e aí vocês vão produzir essa semana e vão entregar, dar de presente, alguma coisa, tá bom? Então, eu gostaria de prestar meu testemunho de que eu sei que essa é a igreja realmente do Salvador. Eu sei que ele está próximo de vir para essa terra na sua segunda vinda. Eu sei que ele nos ama e ele quer o nosso bem. E sei que nós somos capazes de voltar à sua presença. Basta apenas que a gente realmente siga o evangelho diariamente. E aí sim, quando ele chegar na sua segunda vinda em glória e todo poder, a gente vai poder recebê-lo com alegria. E eu presto esse testemunho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo bem. Eu vou fazer a última oração, tá bom? Tá. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos tão gratos a Ti por esse dia de sol. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e te pedimos que abençoe para que possamos diariamente cumprir os mandamentos do Senhor e estarmos preparados para a segunda vinda. É isso que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Beijo, pessoal. Até semana que vem.